que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco neste 32º domingo do tempo comum. Nós meditaremos o Evangelho muito rico de significado. O Evangelho que nos ensina o verdadeiro culto a Deus. O Evangelho que mostra o contraste que há entre aqueles que vivem a superficialidade daqueles que vivem realmente a essencialidade. O Evangelho que nos ensina a oração concreta. A oração que não são só palavras, não são só gestos exteriores, mas é vida, é oferecimento, é doação. É um coração entregue totalmente a Deus. Nós meditaremos o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 48. O Evangelho que mostra para nós o que é realmente importante para Deus. Hoje são importantes os homens, as mulheres que fazem notícia, que produzem notícia, que são notícia. Hoje o mundo exalta o homem como um ser que deve ser moderno segundo a mentalidade do mundo, ser conhecido, ser alguém. Para Deus não importa o ser no sentido de exterioridade. O que importa é o ser algo diante dele. O mundo nos chama à exterioridade. Jesus, ao contrário, nos chama à interioridade. Jesus não interessa para ele aquilo tanto que nós fazemos exteriormente, mas interessa como nós fazemos as coisas. O Evangelho de hoje ele vai iniciar, como nós veremos, Jesus diante do átrio de modo particular das mulheres que colocavam ali as suas ofertas. Os discípulos, eles estavam ali ao lado de Jesus, observando toda a movimentação. E Jesus dá aos discípulos um grande ensinamento. O ensinamento da interioridade. O ensinamento de não ostentarem, mas de viverem uma vida simples, recolhida no coração de Deus. Agora eu vou proclamar o Evangelho de hoje. Deste domingo, após a proclamação, nós meditaremos com uma breve Lexio Divina sobre este tema tão belo que hoje a Santa Igreja nos permite meditar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas. Eles fazem questão de andar com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças. Gostam dos primeiros assentos na sinagoga e dos lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas enquanto ostentam longas orações. Por isso serão julgados com mais rigor. Jesus estava sentado em frente do cofre das ofertas e observava como a multidão punha dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam muito. Chegou então uma pobre viúva e deu 2 moedinhas. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros que depositaram no cofre. Jesus chama para si os seus discípulos que estavam longe para ver a viúva que deu tudo o que havia, pois todos eles deram do que tinham de sobra, ao passo que ela, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. Como nós dizíamos, o Evangelho de hoje é uma grande lição para cada um de nós. A lição do verdadeiro culto a Deus. Jesus ele se encontrava diante do templo. Os discípulos estavam ali ao lado de Jesus. Estavam aprendendo com Jesus.
E Jesus, ele, junto com seus discípulos, Jesus, ele que é um homem concreto, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ele observa toda a exterioridade que havia naquele culto, que havia na maioria das pessoas que se diziam piedosas, santas, observantes do verdadeiro culto a Deus. É interessante notar que Jesus ele chama atenção sobre a ostentação dos líderes religiosos, como para dizer para os seus discípulos não se tornarem também, não buscarem também esta ostentação pelo fato de servirem a Deus. Jesus dizendo cuidado com os escribas, com o comportamento dos escribas, com a ostentação, com a sua exterioridade. Com muita facilidade nós podemos deixar de praticar o verdadeiro culto a Deus para cairmos numa exterioridade que não é um culto a Deus, mas é um culto a nós mesmos. Um culto que exalta a nossa pessoa para mostrarmos o quanto somos mais piedosos, o quanto somos melhores. E por isso então vamos colocar todos os véus na cabeça dentro da missa para mostrar o quanto eu tenho piedade. Uma mentalidade judaica, uma mentalidade condenada pelo próprio Senhor. Jesus estava ali diante do templo e Jesus ele via os sumos sacerdotes, que todos para o sumo sacerdote paramentado, com 8 vestes solenes, um homem que era ali tido pelos próprios cidadãos, pelos próprios fiéis, como diz o próprio Flávio José, um autor do século contemporâneo a Jesus, que dizia que nos seus escritos, esse grande historiador, que quem via o sumo sacerdote contemplava o próprio Deus, um homem que era cultuado, um homem com 8 vestes, que na fronte havia como se fosse uma tiara, um pano com um emblema de ouro inscrito Kadosh Li Adonai, que significava em hebraico santo para o Senhor, santo para o Senhor, que usava no seu peito um efode peitoral com 12 pedras preciosas, mostrando as 12 tribos de Israel, a unidade das tribos de Israel. Tanto o sumo sacerdote quanto todos os outros que estavam ali, que ostentavam esse poder no culto, uma exterioridade. E Jesus, vendo tudo isso, Jesus diz aos seus discípulos: cuidado com os escribas. Eles fazem questão de andar com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças. Gostam dos primeiros lugares nas assembleias, na sinagoga, dos lugares de honra nos banquetes. Ou seja, Jesus chama a atenção a ter cuidado para não buscar estas honrarias, não buscar se aparecer, não buscar ser a primeira dama. Ao contrário, buscai o último lugar. E na verdade, irmãos, nem o último lugar, porque o último lugar é sempre o do Senhor, Ele que faz sempre o último. Busquemos ao menos o penúltimo lugar. Deus chama a atenção à ostentação. E é triste vermos quando nós encontramos pessoas que ostentam. São pessoas que logo se percebe e se dá pena. Pessoas que querem se aparecer. Ao contrário daquelas pessoas simples, que essas são as verdadeiras pessoas. Quantas pessoas que eu conheci já que têm são pessoas grandes até no mundo civil, mas se fazem simples diante dos outros,
não querem aparecer melhor e maior, não querem os privilégios, não querem ser embajuladas. Não ostentam. E diz Jesus: porque eles devoram as casas das viúvas enquanto ostentam longas orações, por isso serão julgados com mais rigor. E esses escribas, esses fariseus, esses homens que tinham ali na mão o poder da decisão, quando Jesus disse que eles violam as casas das viúvas, devoram as casas das viúvas, é porque em nome do sagrado tiravam tudo dessas viúvas, até o seu dinheiro. Eram os únicos que podiam defender essas viúvas diante da sociedade, diante de processos injustos, e cobravam muito caro para fazer o seu papel de defensores. E de outro lado, roubavam as viúvas e ostentavam grandes orações para mostrarem que eram homens bons. Davam prova de grande piedade, mas na verdade eram hipócritas, que não viviam a piedade. E como nós podemos também encontrar isso ainda hoje. Mas Jesus, ele está preocupado com a sua comunidade. Ele mostra primeiro este exemplo negativo dos homens religiosos, podemos dizer também da igreja de hoje, tanta púrpura, tanta coisa, e na verdade não se tem a massa concreta. Uma igreja que se cala diante da verdade com medo de perder a face, com medo até da perseguição. Uma igreja que muitas vezes extorque as casas das viúvas e depois faz uma ostentação de grande oração, mas não defende o pobre e o fraco. E Jesus então, ele agora quer ensinar aos seus uma nova lição. Jesus, ele diz o Evangelho, Jesus estava sentado em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão punha o dinheiro em cofre. Muitos ricos depositavam muitos. Ali no átrio havia 13 cofres, chamados shofar. Eram cofres como se fosse uma trombeta de bronze, onde cada moeda que caía ali fazia um barulho. Quanto mais moeda se jogava, mais barulho se fazia. Então mais aqueles que estavam dizendo: nossa, como ele é bom, olha como ele depositou tanto. E cada cofre desse, cada shofar havia sua intenção. A doação para o óleo do templo, a doação para a água do templo, a doação para o incenso, a doação para o sumo sacerdote, a doação para o sacrifício. E ali cada um dava algo para se doar. Mas chegou uma pobre viúva, diz o Evangelho, que deu 2 moedinhas. E Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros que depositaram no cofre. Os discípulos estavam ali junto com Jesus, mas enquanto Jesus observava tudo o que acontecia, os discípulos ainda estavam com seus olhos presos na ostentação, nos grandes, naqueles que chamam a atenção. E Jesus, em isso, chama os seus discípulos para si. Olha, vem cá, vamos agora observar outra coisa. Vocês estão vendo aquela viúva ali, olha? Ela colocou 2 moedinhas. Ela depositou tudo o que tinha. É este o culto agradável a Deus. Jesus, então, ele chama para si esses discípulos que estavam longe, diz o Evangelho, para ver a viúva que tudo doou e que tudo havia. Pois todos eles deram do que tinha de sobra, diz Jesus. Ao passo que ela, a viúva, ela dá de sua pobreza. Ofereceu tudo o que tinha para viver. E aqui Jesus entra num ponto fundamental.
Todos os outros deram muito, mas deram do supérfluo. A viúva, ao contrário, ela deu tudo aquilo que tinha. Em grego, a tradução literal é embale, enrolou, tombion altes, que significa colocou dentro toda a sua vida. A viúva, então, ela coloca dentro daquele cofre não algo que ela possui, ela coloca toda a sua vida. É uma oferta total. A viúva deu tudo o que havia, não supérfluo, como todos. Ela deu o seu coração, deu a sua vida, deu o seu amor. Irmãos, Deus nos chama a sermos autênticos na nossa doação e nos pede o coração. Eu fico muitas vezes impressionado, eu vi na internet e ainda vejo, não que seja algo negativo, compreendam bem o que eu vou dizer, mas eu vejo, consagra-te aqui, consagra-te ali, consagra-te no Senhor, 1000 jovens, 800 jovens, 500 pessoas, todos fazendo a escravidão perpétua a Nossa Senhora, oferecendo a sua vida, dando tudo. Mas eu me pergunto, será que realmente eles estão dando tudo? Será que eles têm consciência do que é ser escravo de Nossa Senhora? Que é não rezar mais nada para si, não pedir mais nada para si, é se dar totalmente? Ou será que estão fazendo como uma massa de pessoas que não sabem o que fazem, como a maioria das pessoas que estão dentro da Igreja Católica, que vão por embalo, que fazem da boca para fora e depois não vivem? E eu vou ser sincero, como padre, eu já atendi centenas de pessoas que fizeram a consagração no método de Montfort, mas eu encontrei uma que vivia. Porque quando chegou a dor, a cruz, fugiu. E não conseguiram se oferecer totalmente. E eu muitas vezes me pergunto, todos esses consagrados, será que estão sendo realmente servindo? Será que as pessoas estão tendo consciência do que estão fazendo? Será que sabem o que ser totus tuus, todos de Maria? Não rezar mais para si, não pedir mais nada para si, ser um escravo, ou seja, ser um servo. E ser servo é não responder mais para ninguém, não é mais brigar com ninguém, não é mais discutir com ninguém, é acolher, é se doar e não querer ser servido, não querer que os outros se doem. Ao contrário, é ele por primeiro lavar os pés e calado. Fazer tudo sem querer nada. Será que tem essa consciência? Será que diante daquele irmão que faz uma injúria, daquela palavra dura, sabem realmente se calar? Sabem realmente servir e oferecer? O Evangelho nos chama, irmãos, a uma vida autêntica, a oferecimento autêntico. Muitos já me perguntaram, padre, o senhor fez o método de Montfort? O senhor é consagrado pelo método de Montfort? Não sou. Mas não é por isso que eu não sou consagrado a Maria. Cada método dá uma consagração em algumas coisas específicas. Esses que se consagram a Maria pelo método Montfort são consagrados para ser escravos. Eu sou consagrado, sim. Consagrado como sacerdote, consagrado pelo método de Nossa Senhora, Rainha da Paz, em Medjugorje. Eu acho muito melhor, muitas pessoas que fazem essas consagrações terem consciência. É melhor fazer uma consagração que suporte e consigam viver, do que fazer uma consagração e depois não conseguem viver. E que se torna um peso. E Jesus nos ensina o verdadeiro oferecimento, a verdadeira consagração. Jesus, ele nos mostra a vida desta viúva. E quem era esta viúva? Com certeza, uma mulher simples, que não ostentava, não usava roupas religiosas, não usava um véu na cabeça para mostrar que é piedosa, diferente de todas as outras mulheres. Não rezava a missa em latim correndo, que nem um trem disparado, que não sabe nem o que está dizendo. Não.
Uma mulher simples, uma mulher sem cultura, uma mulher que estava ali dando tudo que ela tinha, dando a sua vida, como diz o Evangelho, não fazendo um rito exterior, porque a salvação está no rito, está no coração, no meu oferecimento a Deus, como eu faço o bem. Uma mulher autêntica, que colocou nas mãos do Senhor ali toda a sua vida, deu tudo o que tinha, porque confiava na providência e no amor de Deus, queria retribuir a ela ainda mais, porque quando se dá tudo a Deus, Deus não desampara, Deus não abandona. A viúva, ela não chama atenção com as suas vestes, nem com o seu dinheiro, não faz barulho com o dinheiro que tinha. Ela não esperava que as pessoas viam o que ela estava fazendo, o que ela estava doando. Ao contrário, ela estava recolhida, com o seu coração em Deus. Uma mulher que passou despercebida diante de todos que estavam ali, menos de Jesus. E este é o verdadeiro segredo de uma alma piedosa. A alma piedosa é aquela que passa despercebida, não aquela que chama atenção porque usa um véu na cabeça e vai na missa em latim, para mostrar que é tradicionalista. Mas é aquela que vive o Evangelho todo dia, no escondimento. E no escondimento também diante dos seus irmãos. Que não quer a atenção de uma mulher piedosa, de um homem piedoso. Mas aquele que vive o que pede o Evangelho. Esta mulher, ela não conheceu Jesus, mas Jesus a conheceu. Ela não é sua discípula conhecida pelos homens, mas Jesus via ela como sua discípula, porque ela respondia ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, que guiava os seus passos na sua santidade. Quero, irmãos, terminar esta meditação dando uma chave bíblica, cristológica e espiritual para concretizarmos a nossa vida. É importante sabermos que o contexto deste Evangelho é a última semana de Jesus. Jesus que entra em Jerusalém está na Semana Santa. E Jesus ali, ele quer ensinar algo fundamental, porque quando o homem está para morrer, não perde muito tempo com superficialidades. Jesus quer ensinar o que é verdadeiro diante de Deus. Jesus, ele nos ensina com este trecho que Deus ama o homem, dando-lhe tudo o que ele possui. Deus dá tudo para o homem. E Deus, ele se alegra quando o homem, em retribuição, dá tudo para ele. Jesus, com esse evangelho da viúva, que é evangelho profético, lido em uma chave pascal, ele, na verdade, nos apresenta, no papel desta viúva, o que irá acontecer a ele, Jesus, dias depois. Jesus, ele se vê naquela viúva que deu tudo o que tinha, tudo o que havia para viver. Ela deu tudo, sem medida. Ela deu o essencial. Como Jesus, que dali a poucos dias dá tudo o que havia. Dá tudo por amor. Dá tudo para que o homem, para que nós tenhamos vida. Deus, ele ama a tal ponto o homem que ele dá tudo. Dá o seu próprio filho. Dá a si mesmo, sem medida. O exemplo da viúva, irmãos, ele era dado por Jesus
como a prefiguração do próprio oferecimento de Jesus ao Pai, passado pelas mãos dos homens. É o supremo dom de amor. Jesus que morre, Ele dá a sua vida para a nossa vida. E aqui nós meditamos este grande oferecimento de Deus. Deus que dá tudo, dá a si mesmo. E nos perguntamos, como está o nosso oferecimento? Estamos dando tudo? Ou damos um pouquinho, com a outra mão tiramos o outro? Na minha vida eu vivo por amor? Eu me dou ou sou interesseiro? Sou autêntico ou vivo de aparências? A minha vida é uma vida oferecida? Se minha vida é uma vida oferecida, se minha oração é uma oração de oferecimento verdadeira, eu devo deixar-me triturar como a Eucaristia, como Jesus que se fez pão para dar-nos de comer, para que possamos mastigar a sua carne. Assim Ele se ofereceu ao Pai, na cruz. Irmãos, o nosso oferecimento ele é verdadeiro se nós, na cruz, permanecemos. E se nós deixamos a nossa carne ser comida pelos irmãos, o nosso sangue ser derramado, sem nos lamentar, sem nos blasfemar, sem correr da nossa cruz, sem maltratar o outro com as nossas palavras, sem culto exterior. Ao contrário, vivendo tudo isto no interior do nosso coração, unidos ao Senhor pela cruz. Uma pessoa que ama, ela se oferece e não quer nada em troca. O amor verdadeiro é oferecimento, é imolação, é doação. Que nós possamos, irmãos e irmãs, oferecermos a Deus. E como Maria, que esteve de pé ao lado da cruz, onde o sofrimento de Jesus era o seu sofrimento, onde a imolação de Jesus era a sua imolação. Ela que ali na cruz não derramou o sangue físico, mas derramou o sangue no coração, o sangue espiritual. Maria, ela nos ensina o verdadeiro oferecimento, o verdadeiro caminho de sermos todos de Deus pelas suas mãos. Ela que na cruz silenciou, não chamou atenção, ela nos ensina a fazer da nossa oração uma interioridade e não uma exterioridade da nossa piedade. Porque não somos bons. Bom é só Deus. E vos deixo a bênção de Nossa Senhora, Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que Maria nos ajude a vivermos o essencial, uma vida recolhida no Senhor. Uma boa semana e permaneçam na paz.
llama.